Graça e paz, igreja. Obrigado, irmão Val. Deus abençoe. Irmãos, eu estou um pouquinho gripado. Se a voz falhar, eu vou dar um monte de glória para ver se melhora, como disse o Cris. Vamos abrir nossa Bíblia em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos estar lendo o capítulo de número 3. Louvado seja Deus. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluias. Amados, eu ia estar pregando sobre um tema, e eu tinha até comentado com irmãos que eu só ia mudar se fosse Deus falando para mudar. E num devocional com a minha esposa, Deus me deu outro tema, e eu mudei de tema. E então, a gente vai estar lendo aí, Filipenses capítulo 3, verso 17 ao 20. Vocês estão com o lombo preparado? O meu, eu já levei vários puxãozinhos de orelha de Deus. E primeiro, papai, ele pega a gente primeiro, aí depois a chamada é para a igreja, amém? Então, antes dessa mensagem cortar o seu coração, primeiro ela cortou o meu. Que nós sejamos abençoados hoje. O tema da mensagem hoje, amados, é destronando o ego. Será que tem gente aqui que tem o ego inflamado? Será que tem gente aqui que está alimentando esse ego como alimenta um pet, um gatinho, que vai se tornar um leão logo logo? Então hoje nós vamos destronar esse ego aqui para a glória de Deus, amém? E a tese que eu quero defender hoje é que o ego, ele tem que morrer. O nosso ego, ele tem que morrer. Ele tem que ser reduzido a nada. Amém? Vamos ler. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, assim amados, permanecei deste modo firmes no Senhor, amém? Eu ia ler até o verso 20, mas vamos até aqui, amém? Louvado seja Deus. Amados, esse tema que eu destaquei para os irmãos, esse tema ele tem influenciado jovens, crianças, velhos, adultos, cristãos e principalmente os não cristãos, que é o culto ao ego. E de onde vem essa palavra ego? Ego é uma palavra grega que significa eu, ego em mim, eu mesmo. E a gente sabe que dessa palavra se origina outras, por exemplo, o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria. Eu queria destacar, mas não vou falar sobre essas palavras, que estão todas ligadas ao eu, mas eu vou falar só uma só, a egolatria. A egolatria, o que é a egolatria? É quando você é amante de si mesmo, quando você idolatra a si mesmo. A gente viu isso com Nabucodonosor, que ele olha para o seu reino e ele começa a se gabar, e o final é que ele se torna um bicho, vivendo junto com os animais, com as bestas feras do campo.
Segundo exemplo, a gente pode ver, por exemplo, Herodes. Herodes, que ele aflige tanto o povo que alguém chega e fala: Herodes está se comportando como Deus, e ele começa a se gabar, e então ele morre comido de bicho. E a gente vê isso também nos Césares, nos imperadores, que autos se intitulavam Deus. É o ego inflamado, é aquela pessoa que ela ama a si próprio e ela começa a idolatrar a si próprio. Então, amados, o culto ao ego, ele é um mal que ele vem se vestindo com uma roupagem que parece verdade, mas que é uma mentira. E então muita gente está cultuando esse ego. E eu quero ler uma coisa para vocês. O culto ao ego nunca foi tão exacerbado como se vê hoje. As pessoas estão desenvolvendo a necessidade de fingir que sabe tudo. Nunca erram, só acertam, sempre ganham e jamais podem ser contrariadas. Você conhece alguém assim? O mundo está cada vez mais exigente, as pessoas têm que demonstrar o que não é, saber o que não sabem e exibir o que não têm. Você conhece alguém assim? Essas pessoas, elas têm os seus egos inflamados, e o seu ego hoje, ele tem que morrer em nome de Jesus. O rei Salomão, ele passou por essa loucura. Eclesiastes capítulo 2, verso 10, ele diz assim, não me neguei nada que os meus olhos desejassem, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Então, Salomão, no seu momento de loucura, de insanidade, ele viveu à risca essa loucura, de alimentar o seu ego, de alimentar o seu eu, e dizer: a minha vontade é o que tem que prevalecer. Mas o príncipe desse mundo, Satanás, ele está investindo pesado. Para quem quer poder, ele dá poder, ele dá guerra. Para quem quer sucesso, ele dá fama. Para quem quer aparecer, ele vai dar luxúria, ele vai dar vaidade, ele vai dar de tudo. Para quem quer entretenimento, ele vai te dar jogo, ele vai dar bailes, ele vai dar funks, ele vai te dar distração e muita distração. Tudo para quê? Para que você não se atenha a isso, para que você não medite na palavra de Deus, para que não sobre tempo para que você ore, para que você jejue, para que você se consagre. Amados, os filhos, eles não obedecem mais aos seus pais, eles se acham altos o suficiente. As mulheres, as esposas, elas abriram mão do conceito de dona do lar, de um referencial dentro do lar, e agora apegaram-se a um sistema, a um novo chamado, ai meu Deus, me fugiu o nome, feminismo. Apegaram-se ao feminismo. Para que depender de macho? Para que depender de um homem? Aí o homem, ele se ausentou da posição de marido, de pai, de homem, e abriram mão do papel de provedor do lar, abriram mão de ser a coluna, o cabeça do lar, o sacerdote do lar, o referencial, abriram mão desse papel, e então eles começam a ser chamados de senhor esposa. Senhor esposa. Amor, cuida dos meninos que eu vou trabalhar. Tá bom, amor. Vai lançar o bebê? Então, houve uma troca de papel. E os valores, por exemplo, espirituais, os valores do lar, o conceito de verdade, do que é ser uma família de verdade, está cada vez mais obsoletos, está cada vez mais deixados para trás, de lado. Não, esquece isso, a gente tem que viver o novo agora, tudo é permitido, tudo está liberado. E então, amados, esses valores, eles são retrógrados, eles são ultrapassados,
para quem são amantes do ego. Aí tem gente que fala assim, mas Fabiano, e o amor próprio, ele não conta? O amor próprio, ele não conta? Eu quero compartilhar contigo, Mateus 22, 37, por favor, coloca na tela, Mateus 22, 37 ao 39, Jesus ele vai destacar acerca do que é o amor de verdade. O primeiro a gente já sabe, é amar a Deus acima de todas as coisas. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento, ele é semelhante ao primeiro: ame ao seu próximo como a ti mesmo. Está vendo, irmão? Amar o seu próximo como a si mesmo. Então quer dizer que se eu amo o meu próximo, eu também tenho que me amar. Então, é o amor próprio, ele está valendo, certo? Está valendo. Mas deixa eu te dar uma dica preciosa, amados. O amor próprio, ele vem primeiro, quando eu aprendo a amar a Deus em primeiro lugar. O amor próprio, ele só vem depois que eu aprendo a me relacionar com o meu próximo. Então há esse amor entre o homem e Deus, e há esse amor entre o homem e o seu próximo. Aí é onde eu aprendo a amar a mim mesmo. Quando eu aprendo a amar a Deus acima de todas as coisas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então quando eu aprendo a amar a Deus, aprendo a amar o meu próximo, eu aprendo a me amar também. Porque eu olho o amor na perspectiva do próximo. Amém? Então, uma coisa que eu tenho que aprender, que tem que deixar bem claro hoje aqui, é que o amor próprio, ele não é egoísta. Ele não olha só, é a minha vontade, porque aí já é egoísmo. O amor próprio não é egoísta. Amém? Os valores que Jesus oferece aos seus discípulos é a cruz, é a humilhação, é a rejeição, é a abnegação, é lavar pés. Não, Senhor, jamais, não, se eu não fizer isso, tu não tem parte comigo não, cabra. Os valores que Jesus oferece é cruz, é sacrifício, é negar a si mesmo. Olha, uma coisa que eu aprendi, amados, quando o ego ele está bem alimentado, ele tem o poder de mexer com a tua imagem, distorcer a tua imagem. E eu quero compartilhar rapidinho um testemunho que aconteceu comigo. A minha mãe veio me visitar quando eu era solteiro, e eu compartilhei a minha playlist com ela. Eu lembro de uma música que estava tocando, eu não quero nem fazer menção dessa música, e essa música a minha mãe ouviu, e a cara que a minha mãe fez, o semblante que ela mostrou para mim, foi de desapontamento, foi de vergonha. Então chega o momento da nossa vida, que quando nós alimentamos o nosso eu, a gente chega a ficar irreconhecível. Eu só consegui olhar para mim mesmo, quando eu olhei para minha mãe, e eu vi a cara de desgosto, quando ela olhou para o seu filho. Meu Deus, foi isso que eu ensinei ao meu filho? E então eu vi o tipo de pessoa que eu estava me tornando. Hoje eu estou trazendo para vocês uma palavra que ela está como espelho diante de você, dizendo: você está alimentando mais a sua carne, mais o teu querer, mais o teu ego, ou você está alimentando as coisas do Espírito Santo? Paulo diz assim: enchei-vos, não vos embriagueis com vinho, que traz a contenda, que traz a vergonha, a humilhação, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aleluias. No primeiro ponto, amados, eu quero destacar que o eu, ele tem que morrer. Necessário é que o eu tenha que morrer. Quando Nicodemos chega diante de Jesus, Jesus fala para ele: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Quem chega diante de Jesus não pode permanecer o mesmo.
Não pode ficar como estava, meu irmão. Vem como está, mas não pode permanecer o mesmo. Tem que mudar. Tem que ser uma nova criatura, um novo nascimento. Tem que negar a si próprio, negar os seus valores, negar o seu eu, negar as suas vontades e dizer: Jesus, é a tua vontade que eu quero fazer, seguir, cumprir e executar. Quer uma dica de ouro? Quer uma dica de ouro? Eu vou te dar. Para quem almeja o céu, para quem almeja a eternidade com Deus. Quem almeja aqui a eternidade com Deus? Levanta a mão. Então aprenda a dizer não para o teu ego. Aprenda a dizer não para o teu ego. Psh, calado, calado, você não tem voz aqui. A voz é do Espírito Santo de Deus. É Ele que eu vou obedecer. É a palavra do Senhor que eu vou obedecer. Calado. O eu tem que ser sufocado. O eu tem que morrer. Crucificai a sua carne dia após dia. Colossenses 3,5 diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Tem que mortificar tudo isso, tem que dizer não para tudo isso. Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É uma renúncia, é uma abnegação do eu, e é seguir a vontade do Mestre, em humilhação, em rejeição. A gente olha para esses super apóstolos, esses super pastores, que estão enriquecendo às custas dos outros, que estão se promovendo. Jesus não chamou ninguém para isso. Jesus nos chamou para sermos servos obedientes. Sabe, amados, seguir Jesus não é uma opção, é um estilo de vida. Ou você vive conforme a vontade dEle, ou você vai viver para a vontade do mundo. Tem que seguir a Cristo. Ou você é, ou você não é, simples assim. É sua responsabilidade abrir mão das paixões carnais, da vida pecaminosa, e ter uma vida nova com Cristo. Olha, uma reflexão que eu tive, que Deus, quando Ele nos fez com um algo dentro de nós. E eu queria destacar aqui como, vamos parafrasear, vamos dizer que dentro de nós tem uma sala de controle. E essa sala, ela tem que ser exclusiva de Deus. Sabe, muita gente tem permitido que o ego esteja sentado no trono daquela sala. E é você quem tem a chave. É você quem tem a chave de acesso dessa sala. Eu lembro de Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Sabe, amados, pode ser num momento de refeição que Jesus quer mudar a tua história. Lembra no caminho de Emaús, os 2 discípulos iam chorando, tristes, e Jesus falou: o que está acontecendo? Você não está sabendo? E então Jesus começou a lhes falar da palavra, mas foi no momento do partir do pão que os seus olhos abriram. Foi no momento da comunhão que os seus olhos abriram e eles voltaram para Jerusalém radiantes. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Foi no momento do partir do pão, lá na beira da praia, que Jesus, Ele transformou o coração que estava aflito do irmão Pedro. E Pedro, ele ousadamente, ele prega e centenas, milhares de pessoas se convertem ao Evangelho. Tem gente, amados, que
que eles têm colocado marido, filhos, esposa dentro dessa sala, carros, casas dentro dessa sala, tem enchido de tranqueira dentro dessa sala, a sala que só Deus pode estar ali, só Deus pode estar nessa sala. Não dê o lugar do teu coração, sabe, aquele lugar onde é o santíssimo lugar, onde só Deus pode entrar. Não dê lugar para o teu marido, nem para a tua esposa, nem para o teu filho, nem para ninguém. Aquele lugar é somente de Deus. Não dê lugar para o teu ego estar ali comandando, mexendo nos botãozinhos para dizer, vai por ali, vai pela esquerda, vai pela... Não, é somente de Deus esse lugar. Segundo ponto, aprenda a confiar. Aprenda a confiar no Senhor. Jeremias 29, verso 11 diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança e um futuro. Isaías 55, 8 diz: pois os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são como os vossos caminhos. Aprenda a confiar no Senhor. Abra mão do seu ego e aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a estar debaixo da obediência e da dependência do Senhor. Eu imagino que essa seja a pior das lições para quem é amante do ego. Aprender a confiar em Deus, sabe, dizer não para o ego e aprender a confiar em Deus. Eu acho que essa seja uma das piores lições para quem é amante do ego, sabe, dizer, olha, eu não posso me afastar disso, porque isso aqui é minha vida, o eu tem que morrer. Olha, amados, Jesus, Ele não te chamou para ser um empresário. Jesus, Ele não te chamou para ser um multimilionário. Jesus não te chamou para você ser uma atriz de telenovela. Jesus não te chamou para você ser o melhor coach, o melhor CEO. Jesus te chamou para ser um verdadeiro adorador. Seja com muito dinheiro, ou seja com arroz e feijão. Jesus te chamou para ser um verdadeiro adorador. Não foi para se promover, não foi para exaltar o teu ego, foi para exaltar o nome do Senhor que Ele te chamou. Entenda uma coisa, amado, enquanto o seu coração estiver nas paixões carnais, nas coisas deste mundo, nas drogas, nos vícios, você será o ser humano mais deplorável que existe. Aprenda a ter os valores de Deus. Aprenda a dizer não para o teu ego. Provérbios 14, 12 diz: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. O eu tem que morrer. Terceiro e último ponto: a obediência que gera providência. Foi daqui que nasceu essa pregação, foi daqui que nasceu essa mensagem. A obediência, ela gera providência. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É simples assim. Se você não está em obediência, tu não vai ser abençoado. Desculpa. Vai vir aquelas bênçãos, vai chover no seu gramado também, né? Você vai trabalhar, amém, mas a obediência, ela gera providência. Quando nós obedecemos a Deus, então Ele também nos abençoa. Sabe, amados, o maná, lá em Êxodo 16 vai falar do maná. Deus, Ele enviou o maná,
E a porção era, e as pessoas tinham que pegar essa porção somente para um dia, exceto na sexta-feira, porque o sábado era o dia do Senhor. E então, eu quero ler com vocês Êxodo 19, ou seja, 16, o 19 e verso 20. E veja o que o povo fez. Era para pegar somente de um dia. Vamos ler. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Verso 20. Todavia alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Começou a cheirar mal, por quê? Porque eles pegaram além daquilo que seria o permitido. Aí eu te faço uma pergunta: será que confiamos realmente em Deus? Será que temos confiado realmente em Deus? Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é para hoje, é hoje. Por quê? Porque amanhã Deus proverá. Deus está nos ensinando a sermos dependentes dEle. E eu aprendi isso na marra, amados. Essa palavra, ela me quebrou o tempo todo. Eu aprendi isso na marra. Eu vivia dessa forma: Senhor, quando sobrar eu vou dizimar. E nunca sobrou. Nunca sobrou. Nunca sobrou. Sempre estava faltando. Dízimo é primícia, primeiro lugar. E hoje eu dizimei para a glória de Deus. Eu entreguei a minha porção. Amanhã Deus proverá. É isso que Deus está nos ensinando hoje, irmãos. Confie no Senhor, porque amanhã Ele proverá. Ele proverá. Aleluias. Salmo 23, Davi, ele aprendeu a estar debaixo da providência do Senhor. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. De nada sentirei falta. Eu não sentirei falta de nada. Mas se o meu filho morrer, eu não sentirei falta de nada. Mas se o meu casamento acabar, eu não sentirei falta de nada. Mas se eu entrar em falência, eu não sentirei falta de nada, porque o Senhor me completa, Ele me dá tudo, Ele é o meu tudo. Jó perdeu filhos, Jó perdeu propriedades, Jó perdeu animais, Jó perdeu tudo, e a sua esposa praguejando. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado, engrandecido seja o Senhor. Aprenda a confiar no Senhor, amados. Aprenda a descansar no Senhor. E eu quero concluir dizendo que Deus está chamando a sua igreja, o seu povo, a um despertamento, a uma mudança de dentro para fora. O eu tem que morrer. A velha criatura tem que morrer. Os desejos carnais têm que morrer. Será que estamos sendo egoístas, amados, ao ponto de olhar somente para as nossas vontades, para os nossos desejos? E como igreja, será que nós estamos sendo egoístas de nos fechar como um clube e olhar somente para as nossas vontades? Uma coisa que eu aprendi com o Luiz Saião, ele falou assim: olha, Jesus não mandou ninguém amar o mundo. Jesus não mandou ninguém amar o mundo. Ele nos mandou amar o nosso próximo. E nós, como igreja, nós devemos amar o nosso próximo. Jesus não nos ensinou a sermos egoístas. Ele nos ensinou a amar o nosso próximo. Eu já estou terminando. Deus está nos chamando ao evangelho de renúncia, abrir mão dos valores terrenos. Está faltando oração, está faltando arrependimento,
está faltando aliança com o Senhor, está faltando comprometimento com o reino de Deus, está faltando amadurecimento entre o povo de Deus. Enquanto nós estivermos alimentando o nosso ego, a nossa carne vai ser fraca, ou seja, o nosso espírito vai ser fraco. Enquanto nós estivermos alimentando o nosso ego, nós vamos ser medíocres, nós vamos ser pequenos, e a nossa espiritualidade, a nossa oração não vai passar do teto. E eu quero concluir lendo de novo Filipenses capítulo 3, verso 17. E eu vou ler para não perder tempo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observe os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa necessidade, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo está colocando dois tipos de pessoas aqui, amados. Aqueles que vivem para Deus, aqueles que vivem o padrão das Escrituras de Deus, aqueles que vivem o amor de Deus, e aqueles que amam o próprio ego, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. A quem nos assemelharemos? A que exemplo nós seguiremos? Que nós ficamos com essa parte. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pastor Rai, muito obrigado. Receba essa palavra da parte de Deus. Senhor, a tua igreja ouviu a tua mensagem, Senhor. A tua igreja ouviu a tua chamada, Senhor. Que o eu, ele tem que morrer. Que a tua vontade, ela tem que prevalecer. Que nós devemos abrir mão do controle da nossa vida, dizer: sai daí, ego, esse lugar não te pertence. Quem controla a minha vida é o Senhor. Não é o meu marido, não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu eu, não é ninguém, não é o meu trabalho, não é nada disso. É o Senhor quem tem que mover o meu eu, é o Senhor quem tem que mover a minha vida, o meu coração, é o Senhor quem tem que me direcionar. Porque os teus caminhos não são como os meus caminhos, os teus pensamentos não são como os meus pensamentos. É o Senhor quem tem o melhor para nós. Que sejamos dependentes do Senhor, que aprendamos a confiar em Deus, que possamos ser adoradores na excelência, que possamos viver a cada dia o milagre de Deus, como a minha esposa pregou aqui, falou aqui. Muito obrigado, Senhor Jesus, nós te agradecemos em teu nome, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastor?